Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho, e a igreja celebra os santos Lázaro, Maria e Marta, eles que eram amigos de Jesus. A palavra é de João, no capítulo 11. Naquele tempo, muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Marta e Maria perdem o irmão, algo mais do que um luto acontece. O chão da casa treme. A ausência de Lázaro é a perda de uma companhia, de uma história vivida em comum, de um elo que sustentava o cotidiano daquela família. E é diante dessa perda que Maria diz a Jesus: Se estivesses aqui. Não há revolta nas suas palavras, a fragilidade da perda. Aquela fragilidade que todos nós já sentimos quando algo importante nos escapa das mãos. Porque quando algo que parecia seguro se rompe, até a fé precisa reaprender a caminhar. E talvez seja esse o grande ensino do texto de hoje para você e para mim. O encontro com os nossos próprios limites, com as nossas fragilidades. Você sabe que a vida tem essa forma silenciosa de nos fazer pequenos. Uma amizade que se desfaz, uma relação que esfria, uma perda de emprego que desmonta os nossos planos, ou quem sabe uma distância que se instala entre pessoas que sempre estiveram tão perto. Se você já experimentou isso na vida, você sabe que nesse momento a alma se encolhe, a gente percebe que nem tudo a gente consegue segurar. E quando isso acontece, o coração tende a buscar uma presença que garanta a estabilidade. Marta, ela achava que a presença física de Jesus teria evitado a morte do seu irmão. Mas Jesus, com ternura, ele mostra que nem a sua presença física impede que a vida siga o seu curso. O que sustenta não é a visibilidade da presença de Jesus, é a fé que permanece, mesmo quando tudo parece ausente, até Jesus. E é esse o ensinamento precioso desse texto. É preciso maturidade para não basear a vida nas presenças que passam, porque, por mais preciosas que sejam as pessoas, os vínculos, os bens, tudo está sujeito à perda. E se você constrói a sua identidade, a sua vida, apenas no que pode perder, então cedo ou tarde você vai desabar. Jesus ele convida Marta a entender que o que salva não é a posse, e nem o retorno do que foi. É a confiança que atravessa a noite escura da perda, da ausência, do medo. É a fé que não exige controle. A maturidade espiritual ela nasce quando nós deixamos de condicionar a nossa paz à presença de alguém, ou ao retorno de alguém. A fé não nos impede de sofrer, mas ela nos impede de perder a nós mesmos na noite escura da dor. E essa é a lição que Marta começou a aprender naquele dia. Porque nem sempre quem amamos estará por perto. Nem sempre aquilo que um dia nos deu estabilidade vai continuar ali. E se a nossa vida depender apenas da presença do outro ou da manutenção de tudo o que construímos, cedo ou tarde nós vamos desmoronar. Jesus mostra que o essencial não é ter alguém ao lado o tempo todo, mas ter uma fé que permaneça mesmo quando tudo muda. E quando a fé amadurece, a alma aprende a confiar sem precisar ver, a seguir em frente mesmo sem todas as respostas. É como se pouco a pouco a alma deixasse de buscar garantias e começasse a encontrar um ponto de firmeza dentro de si, no relacionamento com Deus. E quem constrói a própria vida sobre essa base pode até sentir a dor das perdas, mas não se perde com elas. Está ventando forte lá fora. Quem mora no sul ou no sudeste do Brasil, especialmente na faixa litorânea, sabe do que eu estou falando. É aquele vento que arrasta as coisas, balança as janelas, muda até o nosso humor do dia. E ouvindo esse vento agora, enquanto eu gravo,
Eu me lembrei das vezes em que a vida também sopra assim, de repente, trazendo medo, bagunça, perda e até confusão. Foi assim para Marta e Maria quando elas perderam o irmão. Uma ventania inesperada levou aquilo que elas mais amavam. É nessas horas que a gente precisa de um lugar seguro, como esse estúdio onde eu estou agora gravando e o vento não entra. Um lugar interior onde Deus mora, onde a alma pode se recompor. E esse lugar se chama fé. Não uma fé mágica, não uma fé construída de uma hora para outra. É uma fé que nasce do relacionamento, da amizade com Deus, como Marta tinha com Jesus. Quando ela diz, se estivesses aqui, é porque havia intimidade suficiente para falar com liberdade assim com o Senhor. E é isso que Deus também deseja conosco, que a gente o conheça tanto, que o procure instintivamente quando a vida sacudir. Porque foi capaz, ao longo do tempo, de firmar com Deus um espaço interior seguro, onde você pode se agarrar, se segurar e, sobretudo, ser sustentado. Quando tudo lá fora for vento, fragilidade e medo, esse lugar vai lembrar você que você não está sozinho. E não esqueça, se houver intimidade com o Senhor, nele você reencontrará a força para continuar. Assim foi na vida de Maria e Marta. Assim pode ser também na minha e na sua. E mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Senhor, hoje eu só quero te dizer que eu preciso desse abrigo contigo. A vida às vezes sopra forte demais, e nem sempre eu sei como lidar com o que vem de fora, nem com aquilo que se agita dentro de mim. Mas se eu tiver esse lugar seguro em ti, esse espaço silencioso onde eu posso ser verdadeiro, frágil, inteiro, então eu sei que o vento não vai me levar. Sustenta, Senhor, o meu coração quando as certezas balançarem. Fica comigo quando tudo parecer instável e me ensina a confiar mesmo quando não entendo, porque eu sei que estar contigo é o que me mantém de pé. Esse dia dá-me tua bênção, para que eu experimente a tua paz, o teu amor e a tua graça me sustente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você eu desejo uma excelente jornada, paz e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.